Saiba você mesmo agora, teoria comportamental behaviorista. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 7 do módulo 1 de TGA, Teoria Geral da Administração. A abordagem comportamental ou behaviorista da administração. Assim como outras abordagens, surge como uma crítica às teorias administrativas anteriores. É um desdobramento da teoria das relações humanas, na qual se fundamenta, mas é crítica quanto às suas constatações, assim também da abordagem clássica e da burocracia. É influenciada pela psicologia organizacional, dá ênfase às pessoas, mas num contexto organizacional maior. O livro O Comportamento Administrativo, publicado em 1947, de Herbert Simon, Nobel de Economia de 78, marca o início da abordagem comportamental na administração de empresas. Os temas de interesse da abordagem comportamental são voltados a questões quanto à motivação do ser humano, os estilos de administração, desde o mais autoritário até o benevolente. Ela é a primeira a questionar a dinâmica dos processos decisórios, a teoria do homem administrativo e, assim como outras teorias, também trata do comportamento organizacional. Vamos agora olhar cada um destes itens. A motivação humana. Os principais teóricos da motivação humana foram, em primeiro lugar, Abraham Maslow, que organizou as necessidades humanas numa escala hierárquica ou piramidal, que vai desde as necessidades mais básicas, que devem ser atendidas, até as de nível superior, que podem ser atendidas ou compensadas. Douglas MacGregor considerou a existência de um contínuo de necessidades humanas, em que, quando uma é atendida, surge outra em seu lugar, de maneira que esse processo nunca tem fim. Uma necessidade atendida não é mais um fator motivacional, e necessidades não atendidas, quando básicas, impedem o desenvolvimento do ser humano e, quando superiores, geram apatia e desânimo que são refletidos no desempenho da pessoa. Frederick Herzberg destaca o conteúdo do trabalho como real fator motivacional. A satisfação e a insatisfação no trabalho, segundo ele, são causadas por fatores distintos. Em primeiro lugar, os fatores higiênicos são aqueles relacionados ao salário, iluminação, segurança, limpeza, etc., e que, no máximo, quando totalmente atendidos, evitam a insatisfação, porém não geram motivação. Por outro lado, os fatores motivacionais, que é o trabalho em si, são os que geram a satisfação e a motivação. David McClelland relacionou a motivação com a necessidade de soluções de problemas e chamou a sua teoria de motivação pelo êxito ou medo do fracasso. Ele estudou as necessidades mais elevadas da pirâmide de Maslow: a realização, que é o sucesso pessoal, a afiliação, que trata dos relacionamentos, e o poder em influenciar as pessoas ao redor. A importância de cada item vai variar conforme a pessoa e os seus interesses, as suas motivações, experiências de vida, etc. Os estilos de administração. A abordagem behaviorista deu uma importante contribuição no estudo dos diversos estilos de administração. Douglas MacGregor desenvolveu dois sistemas distintos: a teoria X, que prega um sistema autocrático de direção, e a teoria Y, contrária de X, que adota um sistema democrático. Para Heinz Likert, o administrador deve adaptar seu estilo à situação e às circunstâncias existentes. Ele apontou uma relação inversa entre produtividade e a pressão exercida sobre os funcionários.
categorizou 4 sistemas de organização que variam conforme o nível de liderança, motivação, tomada de decisão, etc., partindo do sistema mais opressor até o mais democrático. O processo decisório. Ao contrário das teorias anteriores, a abordagem comportamental é a primeira a se preocupar com a questão do processo de tomada de decisões. E nesse processo, pode-se determinar 4 estágios. E o primeiro deles é a percepção do problema existente, a sua análise, a procura das soluções possíveis e suas consequências e, finalmente, a escolha da alternativa que julgue mais conveniente. E cada um desses estágios estão sujeitos a 4 variáveis que são elas: a natureza e a gravidade do problema, o contexto em que ele se desenvolve, a personalidade e o nível de percepção ao ambiente ou a cognitividade do responsável pela decisão. Não existe tomada de decisões 100% racional ou objetiva. Ela é influenciada pelo medo de errar e as suas consequências, a quantidade e a qualidade das informações disponíveis, etc. Surge, então, a teoria do homem administrativo que procura as soluções satisfatórias, não as otimizantes. Tem um nível de racionalidade de suas decisões limitada pela urgência da situação, a quantidade e a qualidade das informações e o tempo disponível. No processo decisório, evita-se o risco, e a maioria das decisões ocorre com forte caráter emocional. O homem administrativo tem forte apego às regras, possui rigidez pelos procedimentos e ajusta-se lentamente a novas situações. O comportamento organizacional é a inter-relação entre a organização e seus colaboradores. A organização demanda obediência do empregado, que cumpre o seu papel e é, por isso, remunerado. As pessoas buscam por justiça nas instituições quanto ao tratamento e à remuneração. É necessário uma harmonia entre as reciprocidades e as expectativas de cada parte. Essa relação, que vai além de qualquer norma escrita e que define o que é certo e equitativo, foi batizada pela sociologia como norma de reciprocidade e pela psicologia como contrato psicológico. As críticas e características da abordagem comportamental. Deu ênfase às pessoas. É uma teoria descritiva. Explica como as coisas são e é pouco prescritiva. Não aponta como as coisas deveriam ser, ao contrário das teorias anteriores. Possui forte base empírica, relacionada a pesquisas e estudos, e pouca teoria apontando proposições e conceitos. Analisa a organização formal e a informal de forma separada, apesar de serem conceitos que interagem entre si e são interdependentes. Privilegia a democracia em detrimento a outras formas de administração. É fortemente apoiada no estudo do comportamento humano na ciência administrativa, os novos conceitos sobre o homem, as suas motivações, etc. O sistema de decisões faz entender que a organização só existe para resolver problemas, conforme vão surgindo por meio de decisões e não pode se antecipar a eles. E agora você já sabe o nosso quadro resumo com os principais tópicos e as palavras-chave da matéria. Ele foi criado para facilitar na retenção das informações e estará em todas as nossas aulas de Teoria Geral da Administração. Você também irá encontrá-lo junto com o roteiro desta apresentação logo aqui abaixo na descrição do vídeo. É só clicar Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Agora você mesmo já sabe, este é o canal do Viriato. E se gostou, não esqueça, inscreva-se, ative o sininho para saber das novidades, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha. E nos veremos na próxima apresentação, é só clicar no quadrinho. Agradecemos a sua atenção e muito obrigado, nos veremos em breve.